estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. Este é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar um dos grandes nomes do direito do trabalho brasileiro. Minhas senhoras e meus senhores, com vocês o professor Renato Rua de Almeida, advogado militante, professor, doutor em Direito e com uma cultura humanística sensacional. E antes dele falar, eu quero registrar publicamente a minha admiração pelo professor Renato Rua de Almeida. Eu hoje já ultrapassei os 50 anos, mas quando eu era um jovem menino, com 22 anos, servidor da Justiça do Trabalho, recém-formado, eu fiz a seleção para o mestrado na PUC. Eu nunca tive padrinho, nunca tinha família do direito, eu só acreditava no estudo. E dinheiro curto. E aí a PUC, na época, mudou a data da entrevista para 2 semanas depois. Eu saí da Bahia, fui lá fazer a prova, tinha feito uma boa prova escrita, e aí a entrevista ia ser depois, eu não ia ter condições. Eu entrei em contato com o escritório do professor Renato, expliquei a situação, e ele disse, não, eu vou fazer a sua entrevista. E não fez só para mim, não, fez para mim e para outras pessoas de outros estados, e eu, um ilustre desconhecido, fui aprovado no mestrado da PUC e tive a honra de aprender com esse grande mestre. Fiz esse registro logo na entrada, para poder dizer a todos e todas da minha satisfação imensa de fazer essa entrevista e poder registrar aqui publicamente para todo o universo, porque o YouTube ele tem um alcance infindável, a minha admiração e gratidão ao professor Renato. Professor Renato, seja bem-vindo ao ABDT Memória Viva. Muito obrigado, Rodolfo. Eu já lhe falei uma vez pessoalmente, repito agora. Eu tive a felicidade de apostar em você. Eu vi que você era um jovem, a forma como você falou comigo, o entusiasmo com que você falou, eu vislumbrei, vaticinei o futuro que seria a sua atuação como pessoa e como jurista. E agora nós estamos constatando, eu não preciso nem ressaltar, porque todos nos conhecem aí como um grande jurista, ex-presidente da academia, um homem presente, não é? Um baiano presente, um baiano com origens de Florianópolis, né? Barriga Verde, né? Santa Seu pai, Catarina. né? Seu Isso. pai. É. Então, foi um acerto que eu fiz. Era isso que eu queria dizer de início. E eu Então, agradeço mais uma vez, eu aprendi que a gente deve manifestar a gratidão sempre. E, professor Renato, vamos começar aqui a nossa entrevista desse ABDT Memória Viva. E esse é o momento para que todos aqueles que estão nos assistindo possam conhecer um pouco mais da sua história. Eu queria que o senhor falasse quando nasceu, onde fez seus estudos fundamentais. É o momento Renato Rua de Almeida, por Renato Rua de Almeida. Professor, a palavra é sua. pois não. O meu pai é mineiro, da Zona da Mata, Juiz de Fora. E depois ele foi fazer direito no Rio, isso na década de 30, Rodolfo, do século passado. Terminado o curso de direito no Rio, na década de 30, ele foi para o sul do Espírito Santo e morava lá uma irmã dele. Ele foi para lá, Alegre, perto de Cachoeiro de Itapemirim. E lá ele se casou com a minha mãe, capixaba, filha de portugueses. E aí ele começou a advogar, foi eleito vereador, veja só, em 1937, o município de Alegre. Logo em seguida, o Getúlio Vargas, lembra, pela história, baixou a Polaca em 1937, não é? Começou o Estado Novo e fechou todos os poderes, as entidades dos poderes legislativos, federal, estadual e municipal. Aí ele continuou na advocacia, aí ele prestou um concurso público federal para inspetor federal do ensino secundário, um cargo alto, que, por coincidência, o pai do Paulo Regis era advogado e prestou esse concurso também, ele me falou. Aí ele passou no concurso e ele passou em primeiro lugar, eram 3 vagas. Só que a política, já naquela época, era muito grande. O que tirou em terceiro foi lá no Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação do Getúlio, e inverteu a ordem.
ficou em primeiro e sobrou para o meu pai o norte do Paraná. E eu tinha nascido no Espírito Santo, sou capixaba também. A minha mãe, Rodolfo, foi colega de escola da Lady Laura, mãe do Roberto Carlos. Foi mesmo? Verdade, e Cachoeiro do Itapemirim. Eu sou um ano mais velho que o Roberto Carlos, mas não conheci, porque ele é um capixaba que virou carioca, e eu sou um capixaba que virei praticamente paulista. Aí o meu pai foi lá para o norte do Paraná e começou a advogar no norte do Paraná. Naquela época, Rodolfo, o Ministério Público Estadual ele era nomeado promotor entre advogados. É uma espécie de Ministério Público ad hoc. Então, ele advogava e era membro do Ministério Público, fazia muito júri, etc. Tudo isso foi marcando a minha vida profissional, porque meu pai, ele antes de fazer a sustentação do júri, ele ia de frente do espelho e começava a fazer gestuais, gesticulações, para ver como é que ele iria enfrentar o júri. E ele dizia o seguinte, Rodolfo, eu preciso me preparar, porque se eu pegar um promotor público do Nordeste, um nordestino, se eu não estiver preparado, eu estou frito, porque os nordestinos têm o dom da palavra. E tudo isso foi marcando. Aí, foi no norte do Paraná, portanto, que eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio, Londrina, que é a segunda cidade do estado. Aí eu resolvi, já estava formada a minha vocação para o direito. E aí eu, em vez de ir para Curitiba, capital, que era uma cidade pequena, viu, Rodolfo? Naquela época, década de 60, 50, 60, tinha aí, não tinha 200 mil habitantes, Curitiba. Então, como eu já tinha tios em São Paulo, eu vim para São Paulo. E o meu objetivo era fazer direito. Então, tinha duas opções só em São Paulo: Faculdade de Direito da USP e da PUC. E da USP, a voz corrente era o seguinte: que se eu quisesse fazer política, eu ia para a USP. Se eu quisesse realmente fazer o direito, sendo advogado do Ministério Público, eu ia para a PUC. Não é à toa, né, Rodolfo, que a Faculdade de Direito da USP já deu 5 ou 6 presidentes da República, não é verdade? O último deles foi o Michel Temer, Jânio Quadros e assim por diante. E aí, por essa razão, eu acabei indo para a PUC. Na PUC, eu fui marcado por professores humanistas, cristãos, todos eles discípulos do grande Jacques Maritain, como Franco Montoro, Bandeira de Melo, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, pai do Bandeirinha, considerado o maior administrativista do Brasil, Celso Antônio Bandeira de Melo. Então, eu fui marcado por essa ideologia, por essa filosofia humanista. Então, Rodolfo, lá na faculdade, eu também de formação católica, você sabe, eu já entrei na JUC, você deve ter ouvido falar da JUC, Juventude Universitária Católica, e militante da Juventude Democrata Cristã, porque o Montoro era um grande líder da democracia cristã. E aí, concomitantemente, eu estudava e tinha uma militância política estudantil. No quarto ano da faculdade, comecei a fazer estágio com um grande advogado de São Paulo, um verdadeiro ícone da advocacia trabalhista, os mais antigos conhecem, chamado Mário Carvalho de Jesus. E o Mário tinha ido para a França e trabalhou um ano como operário numa fábrica lá na França para absorver bem a mentalidade do trabalhador, do operário. E aí eu estagiei com ele durante 2 anos. O meu plano, Rodolfo, era fazer concurso para o Ministério Público Estadual, ser promotor. Eu sempre gostei de falar, né? Você sabe disso. Então, eu ia fazer concurso para o Ministério Público Estadual. Aí eu fui passar as férias em Maringá, onde o meu pai já morava. Ele era advogado, tinha sido vereador, meu pai em Maringá, etc. Eu era amigo do bispo diocesano. Isso já estamos aí, já tinha me formado na PUC, isso em 64, 65, por aí, Rodolfo. O bispo diocesano era meu amigo, falou: Renato, você teve uma experiência em São Paulo, na advocacia, com o Mário Carvalho de Jesus, você não quer vir aqui para Maringá? Maringá é a terceira cidade do estado do Paraná, tem em torno de quase 500 mil habitantes hoje. Só tem Curitiba e Londrina maior que Maringá. Vem para cá, você advoga para os sindicatos aqui, porque os sindicatos estão acéfalos, porque isso já 65, Rodolfo, porque os sindicatos os advogados eram militantes do Partido Comunista Brasileiro e eles tinham sumido do mapa com a Revolução Militar. Então ele falou: vem para cá, que aí daqui 1 ano
eu vou arrumar uma bolsa de estudo, você vai para Montreal, no Canadá, fazer um curso de direito cooperativista, que nós, bispos diocesanos, aqui estamos desenvolvendo as cooperativas. Eu fui, comecei a advogar para todos os sindicatos, montei uma equipe, bancários, metalúrgicos, comerciários e todas as categorias profissionais, montei uma equipe e comecei a advogar em Maringá. Região. Trabalhador rural também, etc. Aí, Rodolfo, aconteceu o seguinte, eu tinha também uma militância no PDC, por causa do Montoro, o Zé Richa, que é o sogro da ministra do TST, a Morgana, essa última ministra, o pai do marido dela, que é irmão do ex-governador do Paraná, hoje deputado federal, o Zé Richa, era mais velho que eu, foi aluno do meu pai, lá no ensino médio, ele me convidou para entrar já no MDB. E falou, Renato, você vai fazer aqui campanha, você vai entrar e você vai ser deputado federal em 74. Veja bem como é que são as coisas. Porque aí você vai compor com o Silvio Barros, que era um deputado federal, depois foi prefeito de Maringá, e depois é o pai daquele líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Barros lá, enfim, ligado ao Richa, etc. Aí acontece o seguinte, Rodolfo, eu me casei, o primeiro casamento meu, você sabe essa história, e acabei indo para a França. Eu já estava dando aula de Direito na Faculdade de Direito da hoje Universidade Estadual de Maringá, onde quem estudou lá foi o Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, hoje senador, é nascido em Maringá, fez faculdade lá e estudou. É uma boa faculdade. E eu comecei a dar aula lá. Aí eu fui para a França. Fui para a França e entrei no doutorado. Fui direto para o doutorado na Universidade de Paris 1. E fiquei lá quase 4 anos e fiz direto o doutorado. Porque lá você podia fazer direto o doutorado, como o caso da USP. O Robortella, nosso presidente, fez direto o doutorado na USP também, não precisa passar pelo mestrado, como é a PUC, você fez mestrado, depois doutorado. E aí eu fiz lá o doutorado e voltei para o Brasil. Aí eu resolvi ficar em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu prestei concurso para a PUC, fui aprovado e comecei a ser professor na PUC. Primeiramente na graduação, depois mestrado e doutorado. E comecei a advogar, Rodolfo, aqui em São Paulo, para os grandes sindicatos aqui da América Latina. Eu advoguei 30 anos para o Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo, o maior da América Latina, representando a maior central sindical que nós temos no Brasil, que é a Força Sindical. Fui advogado dos sindicatos bancários de São Paulo durante 15 anos, que é o maior sindicato do Brasil, a CUT, e fui advogado dos comerciários de São Paulo, maior do Brasil, que é também filiado à terceira grande central, que é a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Aí eu tive uma experiência de advocacia coletiva, de advocacia sindical muito grande. E, paralelamente, Rodolfo, você sabe, eu desenvolvi uma advocacia particular, junto com o meu sócio, há já 50 anos, sobretudo na área bancária. Mais ou menos, esse aí é o retrospecto da minha atividade profissional, da minha vida e da minha atividade profissional, Rodolfo. Isso é sensacional e é interessantíssimo compreender a sua. Eu digo assim, eu fui seu aluno e poucos professores têm assim uma facilidade dentro dessa visão francófila, na compreensão da sua atuação lá na França e dentro dessa visão geral também de uma militância na advocacia, porque o senhor alia a prática da advocacia com a atuação no magistério e ao vir encontrar o senhor na PUC de São Paulo. Mas eu queria compreender ainda um pouco mais aqui como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida, já que o senhor era já uma referência no direito do trabalho, no magistério, na advocacia. Foi o seguinte, Rodolfo, os paulistas aqui, o saudoso Amaury Mascaro Nascimento, o Nelson Manriche e o Luiz Carlos Amorim Robortella, todos os três meus grandes amigos, falaram para mim o seguinte: você não quer ser membro da academia? Porque está faltando paulista lá. Os baianos estão dominando lá. Então, precisamos pôr gente daqui. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu saí candidato, mas eu não fiz campanha. Palavra de honra. Não pedi o voto para ninguém.
e eu perdi por 4 votos para um grande baiano aí. Como é que é, o professor aí? Eu participei da banca dele, Luciano doutorado. Martinez. Martinez, exatamente, o grande Martinez. Eu participei da banca de doutorado dele. Ele foi orientando do Malê, né, do Otávio, do Malê, e eu participei da banca. Eu admiro muito a tese dele sobre direito sindical. Então, eu perdi por 4 votos para ele, 4. E não pedi para ninguém, mas fiquei muito contente com a eleição dele. Aí, na próxima vaga, os paulistas aqui voltaram e falaram: olha, você tem que ser candidato. Aí eu acho que eu fui o único candidato naquela época, o estatuto eu acho que permitia uma candidatura única. Hoje parece que não pode mais, né, Rodolfo? Isso, isso. Aí eu fui candidato único e fui eleito. E a academia, para mim, foi muito importante. Porque, Rodolfo, eu queria falar um pouquinho da influência da academia junto com a influência acadêmica que eu tive. É o seguinte: o meu filho, que você sabe, é um grande advogado hoje, brasileiro e mundial. O meu filho, Rodolfo, deixa eu te falar uma coisa. Hoje ele sabe onde que ele está hoje? Ele está nos Uhum. Estados Unidos. Ele acabou de participar uma semana toda em Wisconsin, no Congresso Nacional da OAB americana. Ele é filiado. E hoje ele está indo para Nova York. O meu filho foi fazer direito na USP. Tá? E aí ele foi aluno, nada mais, nada menos, do Fábio Comparato, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é, é, o grande civilista Antônio Junqueira de Azevedo, que você conhece, Sim, claro. Pedro Rangel Dinamarco, processualista, Virgílio Afonso da Silva, que foi 4 anos aluno do Alex na Alemanha. Então, o meu filho era muito estudioso. Sabe o que eu fiz, Rodolfo? Eu fiz um outro curso de direito. Tudo que ele lia de direito civil, o direito civil constitucionalizado, que você é um craque, João Antônio Junqueira de Azevedo, Junqueirinha. Eu fui ler tudo sobre a nova visão constitucional, trazida do Alex pelo Virgílio, processo. Eu fiz um outro curso de direito constitucional. Paralelamente, eu fiz um outro curso de direito. E isso me renovou para o meu magistério na PUC e para a minha advocacia. E a minha entrada na academia veio coroar, porque eu fui encontrar aí um ambiente que eu pudesse, com meus ilustres colegas, poder discutir o direito. Nós adoramos e era mais do que hora de receber o senhor na Academia Brasileira de Trabalho como um grande referencial que é. Mas eu queria, professor, nessa parte final, que o senhor, com toda essa sua experiência do magistério, da advocacia, da condição de acadêmico da Academia Brasileira de Trabalho, também como um cultor da cultura humanística no Instituto Jacques Maritain, entre outros, que o senhor desse agora uma palavra final, como que o senhor entende as suas perspectivas hoje para o direito e o direito do trabalho no Brasil e no mundo. Pois não, Rodolfo, eu gostaria também de dizer a minha atuação como advogado na área coletiva e na área individual, Perfeito. rapidamente. A contribuição que eu trouxe, espero ter trazido. Primeiramente, Rodolfo, quando eu era advogado lá no Paraná, eu fiz uma convenção coletiva de trabalho com o sindicato de sacadores de café, carregadores e sacadores de café, de 10 cidades do Norte do Paraná, com o sindicato patronal da indústria de beneficiamento. Isso foi um colosso, sabe por quê? Porque os trabalhadores eram trabalhadores avulsos e eles trabalhavam sem registro nas empresas de beneficiamento de café. Muitos sofriam acidentes, eram aqueles trabalhadores que pegavam um saco de 60 quilos. Aí eu cheguei no presidente do sindicato patronal estadual, que era de Maringá, falei: vou fazer uma convenção coletiva. Foi feita a convenção coletiva, Rodolfo, e aí os trabalhadores avulsos passaram a ser chamados do sindicato. Isso foi uma contribuição inestimável. Tanto é que o Zé Richa falou para mim, o grande Zé Richa, foi governador, falou: Renato, você precisa entrar na política e virar deputado. Bom, aí eu vim para São Paulo, quando eu voltei da França, aí eu queria ressaltar 2 ou 3 trabalhos que eu fiz aqui. O primeiro deles, Rodolfo, foi uma denúncia contra o governo brasileiro na OIT, porque então o delegado regional do trabalho de São Paulo, que hoje superintendente, fez uma intervenção administrativa no sindicato, e aí eles pediram, eu fiz uma denúncia, seu parecer, e esse parecer foi levado por mim, Rodolfo,
Em 1976, a OIT, eu levei lá pessoalmente. Foi instaurado um processo e a consequência desse processo foi a seguinte: liberar o sindicato da intervenção, que mais? Aprovar alguma lei na linha da Convenção 87. E foi aprovada, duas leis foram aprovadas. Uma, que é o seguinte: para comprar e vender imóveis, o sindicato precisava de autorização prévia do Ministério do Trabalho. Vejam só, caiu. E a outra, a aprovação do orçamento anual do sindicato, só poderia, a Assembleia não poderia aprovar, ela tinha que ratificar a autorização do Ministério do Trabalho. Você vê que loucura? Em seguida, o Lula era o presidente de São Bernardo do Campo e sofreu intervenção. Foi a segunda denúncia, com o meu parecer, lá na OIT. E uma das razões do Lula ter saído da cadeia e o sindicato ser liberado foi em razão disso. Tanto é que ele me encontrou, logo que ele foi eleito, em 76, em Juiz de Fora, ele me convidou para ser advogado do Sindicato dos Metalúrgicos. E como eu estava já cheio de sindicato, eu agradeci. Você vê que oportunidade que eu pedi. Quem estava lá é o nosso amigo Albino Pazianotto. Isso foi uma contribuição. Eu acho que o artigo 8º, inciso 1º, né, que acaba que garante autonomia em relação ao Estado, tem muito a ver com essas denúncias e com essa atuação, sobretudo depois que o Lula entrou na parada. Essa é a segunda ação que eu gostaria de ressaltar. A terceira, Rodolfo, se me permite, foi uma ação civil pública que eu ajuizei aqui em São Paulo, não é verdade? Em nome dos trabalhadores bancários do antigo Banespa e hoje Santander. Essa ação terminou agora, levou 26 anos, dos quais 6 anos no Supremo Tribunal Federal. E comecei a execução coletiva, depois transformada em individual, de 8.412 bancários. Eu entrei com a minha equipe com 7.500 ações e acabamos de fechar o acordo, o maior acordo trabalhista do Brasil, de 2 bilhões e 700 milhões de reais. 2 bi e 700 milhões. Saiu nesse grande jornal de São Paulo, Valor Econômico. Agora, o importante foi a vitória jurídica. Sabe qual é a vitória jurídica? Sabe por que levou 26 anos? Porque o banco defendia que a associação civil não tinha legitimidade, à luz do artigo 8º, inciso 3º, de representar os trabalhadores e ser exclusividade do sindicato. Aí, com o parecer da Ada Pellegrino Grinover, eu sustentei, e fui estudar o direito italiano e também o livro de direito sindical do Russomano, que para a defesa dos interesses individuais homogêneos, de natureza concreta, com previsão na norma coletiva, a associação civil prevista na Constituição poderia concorrer com o sindicato. E eu ganhei essa tese do Supremo, com o voto final do grande ministro Alexandre de Moraes, da segunda turma. Essa foi a vitória consagradora que eu quero escrever sobre isso e possibilitar, Rodolfo, que outras associações civis se formem. Por exemplo, os trabalhadores da Petrobras, além do sindicato, pode criar uma associação para atuar na gestão. Porque aqui, Rodolfo, no Brasil, nós não temos ainda a formação de atuar na gestão. Aquilo que foi aprovado na reforma trabalhista, empresas com mais de 200 trabalhadores ter um eleito, isso não deu em nada, porque o máximo é 7. Você já imaginou numa empresa de 10 mil trabalhadores, o que resolve 7 trabalhadores eleitos? Então, essa é uma ideia que eu preciso explorar. Eu conto com você. Isso é um golpe na unicidade sindical, Rodolfo. É um golpe na unicidade sindical com a criação da associação e com a legitimidade reconhecida pelo Supremo na defesa dos interesses individuais homogêneos dos trabalhadores. Eu não quero me estender, tem outros assuntos. Então, a perspectiva minha é essa, Rodolfo. É continuar contribuindo. Ontem mesmo, eu fiz uma palestra na Associação dos Advogados de São Paulo, não a trabalhista, digo da grande Associação dos Advogados de São Paulo, que pega os advogados, você sabe, de todas as áreas. Eu fiz uma palestra sobre esse assunto. Então, nós temos que trazer isso para a academia.
Tá Eu entendendo? acho que esse é um tema excelente para nós fazermos também um outro vídeo do ABDT Entrevista, que é justamente uma playlist específica para a apresentação de temas palpitantes, intrigantes, que merecem o debate. Olha, quero deixar aqui registrado, vou cobrar do senhor a gravação desse vídeo, porque vai ser algo sensacional. Estou às suas ordens, porque você sabe, assim como você, nós queremos que as ideias sejam divulgadas para que ocorra o quê? Justiça nas relações sociais. Aquilo que o grande professor de filosofia do direito, Michel Villers, na França, a busca do justo objetivo, principalmente nas relações comutativas entre particulares. Perfeito. E, professor, eu estou aqui encantado com essa sua cultura, que é algo que sempre me agrada imensamente, mas a gente precisa arrematar. Então, eu quero registrar aqui publicamente, mais uma vez, a minha gratidão ao senhor e lhe dar a palavra para suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes. Minhas considerações finais, Rodolfo, é cumprimentá-lo mais ou menos pelo programa. Você é um arauto da divulgação das ideias, isso é muito importante. E terminar dizendo o seguinte, Rodolfo, hoje, já faz alguns anos, eu sou presidente do Instituto Jackson Maritain do Brasil, que foi criado em 92 pelo grande Franco Montoro. O Franco Montoro não foi presidente da República porque não quis, porque no ato patriótico, porque ele foi o grande líder das diretas já. Ele só não foi candidato porque ele achava que o Tancredo Neves tinha mais capilaridade junto aos militares que estavam saindo do poder. Mas o Montoro, ele comemora esse ano, quero terminar com isso, Rodolfo, 25 anos de falecimento. E a PUC, a nossa PUC de São Paulo, vai prestar uma homenagem a ele, muito bonita, agora em agosto, nos 25 anos de falecimento do Montoro. O Montoro é o grande inspirador do humanismo no direito, o grande inspirador da filosofia de Jacques Maritain no Brasil. Era isso que eu queria dizer. E nós queremos agradecer e dizer a todos e todas que nos assistem nesse momento da nossa imensa satisfação de ter a sua audiência. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, vejam também os demais episódios do ABDT Memória Viva aqui no nosso canal no YouTube, vejam também os episódios do ABDT Entrevista, confira nosso perfil no Instagram, confira os nossos podcasts no Spotify e acompanhem toda a pujança da Academia Brasileira de Trabalho. Até a próxima. Até a próxima.